Olá, boa tarde. O parecer do relator da CPI da Covid identificou 22 crimes por ações e omissões no enfrentamento à pandemia. O documento pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, de ministros, ex-ministros, deputados, empresários e de empresas. E ainda, a Justiça afasta do cargo o governador do Tocantins, Mauro Carlessi, do PSL, por suspeitas de irregularidades. Uma operação contra o tráfico internacional de drogas prende o ex-deputado do Amapá, Isaac Alcolumbre. Países da Europa voltam a anunciar bloqueios para tentar frear o avanço do coronavírus. A Prefeitura de Nova York decide que a vacinação de servidores municipais será obrigatória e oferece um bônus equivalente a quase R$3.000 para os funcionários que tomarem a primeira dose até a semana que vem. E o Brasil atingiu uma marca importante nesta quarta-feira. Metade da população está vacinada com 2 doses ou a dose única. O Jornal Hoje está começando. O relator da CPI da Covid apontou 9 crimes que teriam sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. No documento que foi divulgado hoje, o senador Renan Calheiros, do MDB, também apontou crimes de 3 dos filhos do presidente, 4 ministros, 2 ex-ministros e 5 deputados federais. Esse documento está sendo apresentado neste momento à comissão após quase 6 meses de trabalhos da CPI da Covid. A repórter Joconda Brasil está no Senado Federal e acompanha a sessão. Joconda, bem-vinda, boa tarde. Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. O senador Renan Calheiros, do MDB, começou a fazer a leitura da síntese do relatório dele por volta de 12:30. Essa sessão da CPI começou com o chamado G7, que é aquele grupo de senadores de oposição e independentes, mais unificado em torno do relatório de Renan Calheiros. E isso aconteceu porque ontem à noite, depois de uma reunião que durou mais de 4 horas, os senadores do G7 e outros 3 senadores que também sempre participam dessas decisões coletivas, que são os senadores Alessandro Vieira, Elisiane Gama e também Rogério Carvalho, concordaram, juntamente com Renan, em retirar crimes imputados ao presidente Jair Bolsonaro e a 3 de seus filhos. O senador Renan Calheiros retirou do relatório o crime de genocídio e de homicídio referente ao presidente Jair Bolsonaro e de advocacia administrativa relacionado ao senador Flávio Bolsonaro, do Patriota. Diante disso, os senadores dizem que o relatório de Renan Calheiros ficou juridicamente mais consistente. O fato é que esse relatório, essa síntese já começou a ser lida, a CPI está entrando hoje na penúltima etapa dos trabalhos e isso tem movimentado o Senado Federal. Do lado de fora da comissão, expectativa para a leitura do documento. O relatório foi protocolado às 10 horas da manhã. Poucos minutos depois, o relator Renan Calheiros, do MDB, chegou ao Senado. Às 11h04, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, deu início aos trabalhos. Havendo número regimental, declaro aberta a 68ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelos requerimentos 371 e 372 de 2021, para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Bem como outras ações ou omissões cometidas pelos administradores públicos federais, estaduais e municipais no trato com a coisa pública durante a vigência da calamidade originada pela pandemia do coronavírus. O plenário da CPI estava cheio. Os 11 titulares marcaram presença. Antes mesmo da leitura do relatório, o senador governista Marcos Rogério, do Democratas, questionou a presidência da CPI sobre a apresentação de destaques, um recurso para retirar trechos do documento. O senador Eduardo Braga, do MDB, rebateu. Disse que não é possível retirar, mas apenas acrescentar pontos ao relatório depois da leitura. O relator Renan Calheiros se manifestou. Definitivamente, pessoal, este prazo depois da vista, que será provavelmente concedida pelo presidente Omar Aziz, ele será utilizado para o aperfeiçoamento, para as mudanças e para os ajustes no relatório. A boa vontade do relator é total. A CPI não vai aceitar destaques para retirar trechos do relatório. Os senadores terão até a terça-feira da semana que vem, dia previsto para votação, para apresentar relatórios paralelos ao de Renan. Na sessão da semana que vem, cada um
terá até 20 minutos para a leitura dos chamados votos em separado e a votação será nominal. Os governistas insistiram no argumento de que a CPI não teria poderes para incriminar nem sugerir o indiciamento do presidente da República. Mas o presidente da CPI reagiu. Quem comete crime tem que ser indiciado e investigado, embora o presidente não tenha prestado depoimento ao colegiado. As imputações que lhe são feitas resultam do vasto arcabouço de documentos recebidos pela comissão, dos depoimentos colhidos, bem como do acervo de declarações públicas, gravações e postagens em redes sociais colhidas ao longo desses meses. Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, do MDB, pediu a palavra para fazer a defesa do governo. Não há elementos jurídicos que sustentem a criminalização do presidente da República. O relatório final não pode ter natureza de verdadeira sentença. Eu continuo aqui no telão conversando com a Gioconda Brasil, porque foram quase 6 meses de trabalho, uma infinidade de documentos recebidos, de depoimentos ouvidos, né, Gioconda? Você tem números pra gente aí que são grandiosos. Mas a gente pode chamar de a CPI em números, né? Como você disse, uma quantidade muito grande de documentos, tanto que essa CPI já entrou para a história como uma das comissões parlamentares de inquérito que mais receberam documentos sigilosos, informações. E o balanço da Secretaria da CPI mostra exatamente isso. Vamos dar uma olhada. Foram 68 reuniões, quase 370 horas para ouvir 53 convocados, 15 convidados e aprovar 1.066 requerimentos, como os de informação e quebras de sigilo. A CPI recebeu 2.794 documentos e mais de 4 milhões de arquivos de documentos sigilosos. São quase 10 terabytes de documentos. A gente tem até dificuldade para imaginar o que vem a ser 10 terabytes de documentos, né? Mas o que a gente sabe dizer é que tudo isso foi parar no relatório de Renan Calheiros, que tem 1.180 páginas. E daqui a pouco nós voltamos daqui do Senado, mas atualizando o andamento da sessão. Então a gente volta a falar sobre CPI ainda hoje, sobre relatório final, os repórteres que nos ajudaram aí a desenhar toda essa CPI, que não foi fácil, né? Parabéns para vocês também pelo trabalho. Olha, no começo da tarde, o Brasil passou da marca de 50% da população totalmente vacinada, segundo um boletim extra que foi divulgado há pouco pelo consórcio de veículos de imprensa com os dados das secretarias de saúde. Então, no telão, os dados atualizados. 152.325.559 brasileiros tomaram a primeira dose. Isso dá aqui 71,41% da população. E aqui, agora a gente vê a população totalmente vacinada. 106.874.272 brasileiros que receberam 2 doses ou vacina de dose única. Isso equivale a 50,10% da população, ou seja, metade da população do país está completamente vacinada. Temos 5.065.592 que tomaram a dose de reforço, o que equivale a 2,37%. A vacinação no Brasil chegou a esses números com as doses aplicadas desde 8 da noite, 292.943 pessoas com primeira dose, 691.442 com segunda dose ou dose única e 116.585 receberam a dose de reforço. Geral de doses aqui, desde 8 da noite, 1.100.970. Agora a gente vai para outro telão com os dados da pandemia, esses de acordo com o boletim que foi divulgado às 8 horas da noite de ontem. De segunda para terça, Brasil registrou 381 mortes por Covid, total de vítimas 603.902. O número de novos casos em 24 horas foi de 13.099. Total de casos desde o início disso tudo, 21.664.543 casos. As médias de casos e de mortes continuam em queda. São 10.900 casos por dia, em média, redução aqui de 36% em 2 semanas. A média de mortes está em 351 óbitos por dia.
queda de 24% em 2 semanas. No mapa agora, a situação pelo país. Temos 7 estados e o Distrito Federal que registraram alta, 8 que ficaram em estabilidade e 11 que tiveram queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, 112 mil doses de vacinas contra a Covid estão pertinho do vencimento, quase vão se perder aí. A prefeitura diz que as pessoas não apareceram para a segunda aplicação. A Tamila chegou cedo para se vacinar neste posto em Guarulhos e não pegou fila nenhuma. Ela aproveitou o primeiro dia de antecipação da segunda dose da Pfizer na cidade, que agora é aplicada com intervalo de 21 dias. Fiquei atenta aos prazos, aí eu vi quando antecipou, falei assim, aproveitar e já tomar, aproveitar que já antecipou. Como a gente trabalha com o público, né, é bastante importante a gente estar se prevenindo, né? O movimento tranquilo nos postos de Guarulhos hoje de manhã não é um bom sinal. A segunda maior cidade do estado conseguiu vacinar 100% do público-alvo com a primeira dose da vacina. Mas 120 mil pessoas ainda não voltaram para tomar a segunda. Se essas pessoas não aparecerem, o município pode perder até 112 mil doses da vacina, que estão para vencer a partir da próxima sexta-feira. A maior parte é da Pfizer, que tem uma logística de refrigeração mais complicada. Segundo a prefeitura, as doses chegam já descongeladas ao município e com o tempo de distribuição, sobra um período de apenas 25 dias para aplicar a vacina dentro da validade. Nós temos nos empenhado para trazer esses pacientes para dentro das nossas unidades. Então temos trabalhado com divulgação de mídia, feito posts, feito a busca ativa desses pacientes através dos nossos meios de comunicação. Os agentes de saúde também têm ido atrás desses pacientes de forma a convocá-los, né? De acordo com o governo de São Paulo, 4.200.000 pessoas estão com a segunda dose atrasada no estado. O governo diz que manda e-mails e mensagens de texto alertando para o prazo da vacina, mas que cabe a cada prefeitura fazer a busca ativa dessas pessoas. Na conta do Ministério da Saúde são 20 milhões de faltosos. A Confederação Nacional dos Municípios, que monitora as prefeituras, diz que não identificou outros casos de risco de vencimento de vacinas. Mas o número de atrasados preocupa. O município só tem aquelas doses para aplicar exatamente naquela população que aplicou a primeira e não for, poderá ocorrer vencimento de vacina. Nós estamos aí com mais de 1 milhão de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, buscando e mais motoristas, buscando as pessoas em casa ou indo vacinar em casa. A infectologista Miriam Dalben alerta, só a segunda dose garante a proteção contra a Covid. A gente sabe que de cada 10 pessoas que tomaram uma dose só 3 estão protegidas contra a variante Delta. Então, para as pessoas realmente ficarem protegidas, elas precisam dessa segunda dose. Então, não vamos deixar essas doses vencerem, não, que a gente custou ter vacina para todo mundo, né? Pois é, gente, vamos vacinar. É roleta russa, tem gente que pega, não sente nada, tem gente que pega, fica muito mal. Quero destacar aqui uma reportagem do G1 que traz as vítimas do negacionismo. Pessoas que não acreditavam na doença, pensavam que não era nada assim muito grave e se deram mal. Olha esse caso aqui, o Marconi não acreditava na gravidade da Covid, ele ignorou o pedido do filho para usar máscara e foi parar num hospital de cadeira de rodas. Olha só, o autônomo, Marconi Torres, de Serra Talhada, fica lá em Pernambuco, ele frequentava bares e outros locais sem máscara e isso aí foi preciso ele pegar a doença para pagar o preço e ficar com medo. Então, eu acho que vale a pena conferir aqui esse especial do G1 que traz o depoimento do Marconi e também de outras pessoas. Olha o que ele disse aqui. Às vezes eu saía com meu menino e ele pegava no meu pé direto. Painho, cadê a máscara? Eu achava que não ia pegar, mas quando eu peguei, o bicho pegou. Não foi bom, não. Foi preciso eu pagar o preço para ter medo. Então, gente, não paga o preço, não. Vamos ter atenção, cautela, enfim. Tá aqui a dica, se você ainda não tem G1, baixa o app no seu celular, é super simples. Fica de olho aqui no G1 e também no JH. O presidente da Rússia, o Vladimir Putin, pediu aos russos que mostrem responsabilidade e se vacinem. Ele também anunciou o fechamento de locais de trabalho por uma semana para tentar controlar o aumento de casos e de mortes por Covid.
Putin disse que a situação da pandemia é difícil no país e que o ritmo de contágio em muitas regiões aumentou de maneira significativa nos últimos tempos. O presidente russo lamentou que a taxa de vacinação permaneça baixa e concordou com a proposta do gabinete dele de liberar as pessoas do trabalho entre 30 de outubro e 7 de novembro. Os salários vão continuar sendo pagos nesse período. A Rússia bateu um novo recorde hoje ao registrar 1.028 mortes por Covid num único dia. O número de casos diários passa de 34 mil. E a Letônia se tornou o primeiro país da Europa a anunciar a volta do lockdown para conter o coronavírus. O país vai fechar escolas e todo o comércio não essencial de amanhã até o dia 15 de novembro. Um toque de recolher vai entrar em vigor das 8 da noite às 5 da manhã. O ministro da Saúde pediu desculpas às pessoas vacinadas e disse que porque o país não alcançou uma taxa suficiente de vacinação, o governo está pedindo para todos suspenderem suas vidas por várias semanas para evitarem o pior cenário. 57% da população da Letônia está totalmente vacinada, é um percentual bem menor que a média da União Europeia, que é de 74%. E lá em Nova York, hein? O prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, anunciou que todos os funcionários municipais vão ter que tomar vacina contra a Covid. Quem vai explicar para a gente isso é o Ismar Madeira, porque acabou então, né, Ismar, aquela alternativa de apresentar os testes, fazer testes semanais. Tem que tomar vacina ou nada feito. Boa tarde. Acabou, Maju. Boa tarde para você e para todos. Essas pessoas vão ter que tomar vacina até o final do mês e não vão ter mesmo mais a opção de apresentar um teste negativo de Covid a cada semana. A obrigatoriedade da vacinação já está valendo aqui na cidade de Nova York para profissionais de saúde e também professores que protestaram, mas tiveram que aceitar. Agora vai passar a valer para funcionários públicos municipais de outras áreas, incluindo aí policiais e bombeiros. A partir do dia 1º de novembro, eles terão que apresentar um comprovante de que tomaram pelo menos uma dose da vacina. Quem não quiser se vacinar vai ter uma opção de entrar em licença, mas sem receber os salários. Para tentar incentivar a vacinação, quem tomar a primeira dose até o dia 29 de outubro vai receber um extra no contra-cheque de $500, o correspondente a mais de R$ 2.500. Entre a população geral, a taxa de vacinação aqui da cidade de Nova York está acima da média nacional. Aqui, cerca de 66% da população estão totalmente vacinados. No país, a média é de 57%. Cada estado ou município dos Estados Unidos pode decidir as medidas que vai adotar, como essa, e muitos já estão fazendo isso. Os profissionais de saúde dizem que, apesar dos números de casos, hospitalizações e mortes estarem caindo no país inteiro, é preciso vacinar o maior número de pessoas para evitar a circulação do vírus, o surgimento de novas variantes e também a possibilidade de uma nova onda de Covid. E para que a gente possa ver a cidade assim, cada vez mais movimentada, retomando atividades econômicas, mas com saúde, né, Maju? É isso, retomada com saúde, com cautela, é isso que a gente quer, Ismar. Valeu, de Nova York, vou para o Reino Unido, porque representantes do sistema de saúde estão pedindo ao governo a volta de regras sanitárias e até de algumas restrições. É que o número de infecções por Covid vem aumentando por lá. Eu chamo então aqui Rodrigo Carvalho, que está acompanhando a entrevista coletiva do ministro da Saúde britânico. Rodrigo, conta pra gente qual que é o tom aí do governo, quanto que esse aumento de casos está preocupando mesmo por aí. Salve, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Maju. Salve, abraço para você, todo mundo que assiste ao JH. Preocupa, a gente sabe muito bem que o aumento de casos pode facilitar o surgimento de novas variantes, por exemplo, mas é fundamental que eu lembre aqui o seguinte: primeiro que a média de hospitalizações tem subido pouco. E a de mortes está bem abaixo do pico do último inverno. Mais um sinal, um outro sinal claro, de que as vacinas estão salvando a vida de muita gente. Nessa coletiva que ainda está acontecendo, o ministro da Saúde britânico disse agora há pouco que o governo, por enquanto, não vai adotar restrições, mas sugeriu que as pessoas deem pequenos passos para ajudar a controlar o vírus. Aqueles de sempre: encontros ao ar livre sempre que possível, abrir portas e janelas quando der e usar máscara em ambientes cheios. Ele disse que existe sim uma preocupação à medida que o inverno aqui no hemisfério norte vai se aproximando, que a estação oferece as condições perfeitas não só para a Covid, mas também para vírus sazonais e que o Reino Unido já está começando a ver esse impacto. O ministro falou que o coronavírus ainda vai ficar por perto durante muito tempo,
e que continua sendo uma ameaça, que a pandemia não acabou. E que, nesse momento, uma frente fundamental de defesa é oferecer a dose de reforço para as pessoas mais vulneráveis. Nessa coletiva, o governo mostrou um gráfico que mostra claramente também que a maior parte das pessoas que vem dando entrada no hospital ainda não tomou nenhuma vacina. Mais cedo, um outro ministro, o ministro dos Negócios aqui do Reino Unido, falou que, por enquanto, o governo não vai partir para o plano B, porque não quer comprometer os ganhos que foram conquistados até agora na reabertura da economia. A gente preparou uma reportagem aí para explicar o que está acontecendo aqui nesse país. Vamos ver. O que preocupa mais hoje é o inegável aumento de infecções de Covid por aqui. No último inverno, a média de novas contaminações diárias chegou a quase 60 mil. Caiu consideravelmente, voltou a subir e agora ultrapassou a barreira dos 40 mil. Mas, num sinal claro de que a vacina vem salvando vidas, o patamar de hospitalizações continua muito baixo. A média chegou a passar de 4 mil internações por dia em janeiro. Vem voltando a subir, mas ainda está abaixo de 1.000. O mesmo acontece com a média de mortes. Chegou a 1.248 em janeiro, agora está em 136. De qualquer forma, o crescimento do número de infecções preocupa. Entre os possíveis motivos para o aumento de casos está a volta do contato social e a diminuição no uso de máscara. O Reino Unido foi um dos primeiros países a começar a vacinação, em dezembro do ano passado. O governo vem alertando para a importância da dose de reforço. Quase 5 milhões de pessoas tomaram a segunda dose há mais de 6 meses e ainda não receberam reforço. Com receio de que os hospitais voltem a ficar cheios, os chefes do Serviço Público de Saúde pedem que o governo britânico adote imediatamente algumas medidas, como a volta da obrigatoriedade de máscaras em locais fechados. Em Londres, a máscara só é exigida no transporte público porque a prefeitura determinou. Mesmo assim, muita gente largou de mão, como se o coronavírus não estivesse circulando mais. Existe uma pressão dos chefes do Serviço Público de Saúde para que o governo volte a recomendar também que as pessoas trabalhem de casa e para que as autoridades implementem um passaporte da vacina, que já é adotado em outros países europeus. Na França, por exemplo, para entrar em vários lugares, como museus, as pessoas têm que mostrar o comprovante de vacinação. O governo britânico fala que está acompanhando os dados científicos. Diz que os números de internações e mortes por Covid continuam substancialmente mais baixos do que no início do ano. E que a vacinação vem claramente quebrando a ligação entre infecções e internações e mortes. Por enquanto, as autoridades aqui não consideram decretar novos bloqueios. Na Síria, um ataque à bomba contra um ônibus militar matou pelo menos 14 pessoas. Esse ônibus explodiu quando passava por uma ponte no centro de Damasco. Um esquadrão antibomba chegou pouco depois da explosão e conseguiu desativar outra bomba que estava dentro do veículo. Os ataques à bomba na capital da Síria deixaram de ser frequentes depois que as forças leais ao presidente Bashar al-Assad eliminaram os enclaves rebeldes ao redor da cidade. Horas depois, um bombardeio aéreo atribuído por testemunhas ao governo sírio atingiu uma área residencial perto da cidade de Idlib. De acordo com essas testemunhas e com profissionais da saúde que trabalham na cidade, 11 civis morreram, entre eles alunos de uma escola infantil. E autoridades americanas prenderam 1.700.000 imigrantes em um ano na fronteira entre os Estados Unidos e o México, o maior número já registrado. Então, chama aqui no nosso telão a nossa correspondente, a Sandra Coutinho, que vai explicar esse número recorde neste último ano. Lembrando que Biden, na campanha, prometeu pegar mais leve, né, com a questão da imigração. Sandra, boa tarde. Boa tarde para você também, Maju. Boa tarde a todos. Pois é, Maju, os imigrantes apostaram exatamente nessas promessas do presidente Joe Biden, que durante a campanha eleitoral do ano passado defendeu uma política aí mais generosa com as pessoas que cruzam a fronteira ilegalmente. Eles acreditavam que receberiam um tratamento bem diferente daquela política de tolerância zero do ex-presidente Donald Trump, que separou famílias e deixou milhares de crianças sozinhas em centros de detenção para imigrantes em 2018. Assim que assumiu a Casa Branca, o Biden ordenou a suspensão da construção do Muro da Fronteira, acabou com a ordem de permanecer no México enquanto o Serviço de Imigração processava pedidos de permanência aqui em solo americano, reduziu as restrições para pedidos de asilo e anunciou uma pausa de 100 dias para deportar a maioria dos estrangeiros em situação irregular.
Essas medidas foram interpretadas como uma janela de oportunidade para entrar e ficar aqui nos Estados Unidos. Só que o controle da fronteira é o assunto em que Biden é mais mal avaliado entre os eleitores. E a oposição republicana já considera que está acontecendo uma crise de imigração ilegal. Recentemente, a gente mostrou aqui no JH imagens chocantes de policiais da fronteira usando chicotes em imigrantes haitianos que tentavam entrar aqui nos Estados Unidos. Essas imagens e esses números divulgados hoje podem custar caro ao presidente Joe Biden e ao Partido Democrata nas eleições do ano que vem, que vão renovar toda a Câmara e 1/3 do Senado. A Ju. Chicote. Sandra Coutinho, obrigada então pelas informações, bom trabalho por aí. E o maior crítico do presidente Vladimir Putin, o ativista Alexei Navalny, recebeu hoje o prêmio Sakharov de Liberdade de Pensamento, que é uma das maiores honrarias na defesa dos direitos humanos. Ao anunciar esse prêmio, a vice-presidente do Parlamento Europeu disse que Navalny mostrou grande coragem em suas tentativas de restaurar a liberdade de escolha do povo russo e que isso custou a liberdade quase a vida dele. Em nome do Parlamento Europeu, ela fez um apelo à libertação imediata do ativista e disse que todos os ataques das autoridades russas contra a oposição, a sociedade civil e a mídia devem parar. Navalny está preso desde janeiro. Ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão por violação da liberdade condicional. Ano passado, ele foi envenenado com um agente nervoso. Governos russos acusaram o Kremlin de estar por trás desse envenenamento. O governo russo nega essa acusação. De volta aqui ao Brasil, na Bahia, a polícia investiga um ataque em um bairro de Salvador. Foi ontem à noite isso, e os criminosos fizeram vários disparos. 10 pessoas foram baleadas e uma morreu. As cápsulas de balas ainda estão espalhadas pelo chão no local conhecido como Jaqueira, na Capelinha de São Caetano. Nesta manhã, a polícia reforçou o efetivo no bairro com a instalação de uma unidade móvel da Base Comunitária de Segurança. Ontem à noite, criminosos chegaram atirando. 10 pessoas foram baleadas. Esse vídeo, feito minutos depois dos disparos, mostra uma das vítimas sendo carregada por moradores do bairro. Um homem identificado como Rafael Cidade dos Santos, de 24 anos, conhecido como Gordinho da Rifa, morreu no local. Segundo a polícia, ele seria o alvo dos bandidos. A filha do Adelvandro é uma das vítimas. Lara Maiane Oliveira Hungria, de 19 anos, foi baleada na cabeça e chegou a passar por cirurgia. Ela estava jogando dominó. Como de costume, sempre reúne, entendeu? Para poder jogar à noite. E aí, foi na hora que aconteceu essa situação. O ataque da noite desta terça-feira aconteceu exatamente uma semana depois de uma troca de tiros durante uma festa de rua, conhecida como Paredão, no bairro Uruguai, que fica na Cidade Baixa, em Salvador. 6 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. 2 delas ainda seguem internadas. A Polícia Civil não acredita que esses crimes tenham relação. Uma das linhas de investigação é de que o tiroteio em Capelinha de São Caetano seja uma represália a uma tentativa de homicídio que aconteceu horas antes em um bairro vizinho. As informações que nós tomamos aqui foi de que houve um confronto entre grupos rivais, em revide a alguma situação anterior, e esse grupo terminou por atingir e balear diversas pessoas que estavam aqui nessa localidade. Até agora ninguém foi preso. Pelo menos 7 pessoas estão internadas em hospitais de Salvador. Uma delas em estado grave. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando se uma quadrilha especializada em clonagem de veículos tem ligação com os assassinos do cirurgião Cláudio Marsili. Imagens de câmeras de segurança mostram a abordagem ao médico lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Logo depois que Cláudio Marsili estacionou na avenida ontem de manhã, o carro onde estavam os bandidos passou ao lado, deu ré e parou em frente ao carro do médico. De acordo com a polícia, um dos bandidos abordou o cirurgião e, segundos depois, atirou nele. O bandido que estava no carro fugiu. O outro entrou no carro de Marsili e fugiu. À tarde, a polícia prendeu Tiago Barbosa dos Santos, suspeito de participação no crime. Ele tem 13 anotações na ficha criminal, a maioria por assalto.
Segundo os policiais, o suspeito estava com uma mochila do médico com carimbo e caneta com o nome dele. Num morro da Zona Norte, a polícia encontrou as chaves e as placas do carro do cirurgião e o carro usado pelos bandidos no crime, que era clonado. A polícia investiga a existência de uma quadrilha de clonagem de carros. De acordo com os policiais, o chefe da quadrilha é outro Tiago Fernandes Virtuoso, conhecido como Tio Comel. Segundo a polícia, ele não participa dos assaltos, mas recebe carros das quadrilhas, clona e revende. O Disque Denúncia oferece recompensa por informações sobre o paradeiro dele. Uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas está mirando 73 alvos em 9 estados. E a base dessa investigação é o Amapá, onde um ex-deputado estadual foi preso. Então a gente vai para lá, para Macapá, falar com a Karina Rodrigues. Oi, Karina, boa tarde. Oi, Maju, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Então, segundo as investigações, Macapá funciona como uma base de operações para esse transporte de drogas para outros estados do Brasil e também para países vizinhos, usando aí pequenos aviões. Agentes da Polícia Federal cumpriram 49 mandados de busca e apreensão e 24 de prisão preventiva. 2 pessoas foram presas aqui no Amapá. Entre elas, o empresário Isaac Alcolumbre. Ele é primo do senador Davi Alcolumbre do DEM, que não é investigado. Isaac foi deputado estadual por 2 mandatos. De acordo com as investigações, ele é dono de um aeródromo usado como ponto de apoio pela organização criminosa. O local servia para a manutenção e abastecimento das aeronaves. No aeródromo, os agentes apreenderam vários carros de luxo. Na operação de hoje, a Polícia Federal também apreendeu uma grande quantidade de dinheiro em real e dólar. Segundo os agentes da PRF, parte desse dinheiro estava na casa de Isaac Alcolumbre. O valor não foi revelado. Bom, essa operação acontece em 9 estados do país. Os crimes investigados são de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A defesa do empresário diz que ele não tem relação com o tráfico de drogas e vai provar isso ao longo do processo. E a assessoria de comunicação do senador Davi Alcolumbre diz que ele soube disso por meio da imprensa e que espera que a Polícia Federal cumpra o seu papel. Maju, voltamos com você. Obrigada, Karina. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Mauro Campbell, determinou o afastamento do governador do Tocantins, que é o Mauro Carlesse, do PSL, por 6 meses. A decisão ainda vai ser submetida ao pleno da Corte do STJ. A Polícia Federal apura suspeita de pagamento de propinas ligadas ao plano de saúde dos servidores estaduais e obstrução de investigações. Ainda era de madrugada quando os 280 policiais federais desembarcaram em Palmas. Eles vieram em 2 aviões da FAB. 2 carros de luxo e documentos foram apreendidos no apartamento do governador do Tocantins, que fica na orla da Praia da Graciosa, região nobre da capital. A determinação do ministro do STJ, Mauro Campbell, foi afastar o governador Mauro Carlesse, do PSL, por 6 meses. O governador Mauro Carlesse é um dos investigados numa apuração sobre um suposto pagamento de propina relacionada ao plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Os investigadores estimam que 45 milhões de reais foram pagos até o momento. Os agentes também apuram se o governador e outros integrantes da cúpula do estado obstruíram investigações. Ao todo, foram 57 mandados de busca e apreensão em 3 estados, mais o Distrito Federal. 50 servidores públicos foram afastados das funções, incluindo policiais militares, civis e o secretário de Segurança Pública, Cristiano Barbosa Sampaio. De acordo com a Polícia Federal, o governo do Tocantins removeu indevidamente delegados responsáveis por inquéritos de combate à corrupção, conforme as investigações avançavam e mencionavam expressamente membros da cúpula
do Estado. A PF diz ainda que há evidências da produção de documentos falsos para a manutenção dos interesses da suposta organização criminosa. Em 2018, Mauro Carlesse era presidente da Assembleia Legislativa, quando assumiu o governo interinamente, depois do Tribunal Superior Eleitoral cassar o mandato do então governador Marcelo Miranda, do MDB. Carlesse foi eleito governador para um mandato tampão na eleição suplementar e reeleito em segundo turno nas eleições gerais do mesmo ano. A defesa do governador afastado, Mauro Carlesse, declarou que só vai se pronunciar depois de ter acesso ao teor da decisão. O secretário afastado, Cristiano Barbosa Sampaio, ainda não se manifestou. E o JH também está aguardando o posicionamento do Palácio Araguaia, que é a sede do governo do Tocantins. Então a gente vai agora ao vivo, a Palmas, para falar com a Ana Paula Rebain, que ela está lá na Justiça Federal, onde o governador afastado do Tocantins deve ser ouvido ainda hoje. Oi, Ana Paula, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O governador Mauro Carlesse, do PSL, é aguardado aqui na sede da Justiça Federal em Palmas, onde ele deve ser ouvido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. A informação que conseguimos apurar é que o ministro Mauro Campbell está aqui no Tocantins desde cedo, acompanhando essa operação da Polícia Federal. E daqui a pouco, em Brasília, os outros ministros do STJ vão apreciar essa decisão monocrática e eles podem manter ou revogar esse afastamento do governador do Tocantins pelo período de 6 meses. Hoje, no fim da manhã, o vice-governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, sem partido, tomou posse na sede da Procuradoria-Geral do Estado numa sessão reservada. E logo depois ele foi intimado por agentes da Polícia Federal, tomando conhecimento oficial dessa decisão, dessas ordens do ministro Campbell. O vice fica no cargo enquanto Mauro Carlesse estiver afastado, o que pode durar até 180 dias, se assim entenderem os ministros do STJ. Maju? Obrigada, Ana. Agora a gente vai voltar ao vivo lá para Brasília, porque você viu aqui no começo do JH que o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, apontou 9 crimes que teriam sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Bom, o relatório final da CPI acaba de ser apresentado à comissão após quase 6 meses de trabalhos da CPI. Então a Gioconda Brasil está de volta. Quanto tempo que será que leva essa leitura aí desse relatório, Gioconda? Olha, Maju, o bom da gente voltar toda hora no jornal é que a gente consegue atualizar na hora, a hora que a notícia acontece. O relatório, esse resumo, a síntese do relatório de Renan Calheiros, a leitura acabou de terminar e assim como acontece sempre quando as sessões são encerradas, os senadores vêm para cá, para o chamado túnel do tempo, para dar entrevistas, eles se alternam ali naquele púlpito para conversar com jornalistas, esclarecer os procedimentos daqui para frente. Ali, quem está falando nesse momento é o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Randolfo Rodrigues. Como você disse, essa leitura do relatório foi uma síntese em que o senador Renan Calheiros defendeu os pontos do documento dele. O senador Renan Calheiros fez um relatório extenso de 1.180 páginas e a gente vai ver agora quais são os principais pontos desse relatório. O relatório recomenda o indiciamento de 66 pessoas, além de 2 empresas. A Precisa Medicamentos, envolvida na suspeita de corrupção na venda da vacina Covaxin ao governo federal, e a VTC Log, por fraude em contrato. O documento afirma que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e desidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Segundo o relatório, comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu com a morte de brasileiras e brasileiros. O relator, senador Renan Calheiros, indica que foram cometidos 22 crimes distintos, além de improbidade administrativa.
Renan Calheiros pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes: epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes previstos no Código Penal, crimes contra a humanidade, extermínio, perseguição e outros atos desumanos previstos no Tratado de Roma, e crimes de responsabilidade, por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, que podem levar à abertura de processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. O presidente é a pessoa com a maior quantidade de crimes imputados pelo relator. O documento aponta a responsabilidade do presidente Bolsonaro no avanço da pandemia. O governo federal, na figura de sua autoridade maior, o presidente da República, negou-se a coordenar as ações destinadas a balizar o comportamento social necessário para combater a pandemia. O relator pede ainda o indiciamento de 3 filhos do presidente: o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, por incitação ao crime. Também aponta crimes que teriam sido praticados por 4 ministros: Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Wagner Rosário e Braga Neto, e 2 ex-ministros, Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello. O relatório também pede o indiciamento do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, e do ex-secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Weingarten. O relatório diz que houve negligência do governo em negociações para a compra de vacinas. Durante a gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, foram feitas as primeiras ofertas de aquisição preferencial de vacinas, com destaque para o imunizante Coronavac, da empresa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan e o da Pfizer. Para a comissão, as negociações do governo federal sofreram injustificável e intencional atraso. A aquisição de imunizantes não foi uma prioridade. De fato, verificou-se demora na conclusão dos contratos de compra do imunizante, falta de iniciativa do governo federal em ajustar a legislação para permitir a aquisição e o uso das vacinas. O relator destacou, por exemplo, que a Pfizer teve propostas totalmente ignoradas pelo governo brasileiro que poderiam ter garantido a entrega de doses ainda em 2020. Sobre a Coronavac, o relator lembrou que o então ministro Pazuello anunciou publicamente o protocolo de intenções para a compra de 46 milhões de doses, mas o presidente da República declarou que não as compraria. Já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. O documento ressalta que o governo foi rigoroso com empresas globais e ofereceu facilidades a empresas desconhecidas. Renan Calheiros questiona o motivo do interesse repentino e urgente do governo pela vacina indiana Covaxin. Quem denunciou à CPI o suposto esquema de corrupção na compra da Covaxin foi o deputado Luiz Miranda, do Democratas. Ele disse que alertou o presidente Bolsonaro. Luiz Miranda e o irmão, servidor do Ministério da Saúde, disseram que Bolsonaro prometeu, mas não mandou investigar. E que, ao ouvir a denúncia, o próprio presidente questionou se o líder do governo, Ricardo Barros, do Progressistas, estaria envolvido na suspeita de corrupção. A CPI pediu o indiciamento de Barros. Além do líder do governo e de Eduardo Bolsonaro, outros 4 deputados estão na lista de pedidos de indiciamento de Renan: Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi, por incitação ao crime, e Osmar Terra, por incitação ao crime e epidemia com resultado de morte. O relator pede ainda o indiciamento de pessoas apontadas como integrantes do gabinete paralelo, como os empresários Luciano Hang, Otávio Facuri e Carlos Wizard, a médica Nise Yamaguchi e o virologista Paulo Zanotto. Uma parte importante do relatório é dedicada ao agravamento da pandemia em Manaus na virada do ano. O documento mostra que o Ministério da Saúde discutiu o problema com o governo do Amazonas no dia 28 de dezembro do ano passado, 2 semanas antes do colapso no fornecimento de oxigênio. O Ministério enviou uma equipe ao estado apenas no dia 3 de janeiro de 2021. Não há evidências de que foram executadas medidas que de fato mitigassem o previsível colapso do sistema de saúde local. O relator pediu o indiciamento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, por 3 crimes, entre eles epidemia com resultado de morte. O tratamento com remédios ineficazes foi outro ponto importante da investigação.
O texto lembra que o tratamento precoce acabou por adquirir, principalmente no Brasil, um sentido ideológico. O principal responsável por isso foi o próprio presidente da República, notório divulgador do tratamento precoce. Quem foi de direita toma cloroquina, quem foi de esquerda toma tubaína. E que mesmo depois de comprovada a ineficácia do tratamento, Bolsonaro seguiu defendendo o uso, como em discurso na ONU este ano. A CPI recebeu informações mostrando que o Fundo Nacional de Saúde gastou mais de 30 milhões de reais no ano passado em compras de hidroxicloroquina. O texto do relator traz quase 100 páginas sobre a atuação da operadora Prevent Senior, que distribuiu aos pacientes kits com hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina para fazer um estudo sobre a eficácia dos remédios, mesmo depois que pesquisas já tinham mostrado que eles não funcionavam para combater a Covid. O relatório pediu indiciamento dos donos da Prevent Senior, Fernando Parrilho e Eduardo Parrilho, e do diretor Pedro Benedito Batista Júnior. Depois de aprovadas, as propostas de indiciamento serão encaminhadas ao Ministério Público, que é quem vai decidir se continuam as investigações. O presidente Jair Bolsonaro, em um evento lá no Ceará, falou que a CPI nada produziu a não ser o ódio e o rancor e disse não ter culpa de absolutamente nada. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a preocupação dele é com a condução da política pública na saúde e não com o pedido de indiciamento da CPI da Covid. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que as acusações contra ele e o governo não têm base jurídica e não fazem sentido. O deputado Carlos Jordi e o empresário Luciano Hang declararam que a CPI é amparada em narrativas e não em fatos. A deputada Carla Zambelli disse que ingressou com uma ação no Supremo para ser ouvida. O deputado Ricardo Barros afirmou que todos os depoentes ouvidos na CPI o isentaram de envolvimento na Covaxin e que a CPI não pode ignorar o fato de que a investigação negou as suspeitas. A defesa do empresário Carlos Wizard reafirmou que o empresário não definiu políticas do governo e não pode ser responsabilizado. O virologista Paulo Zanotto disse que o ônus da prova é do acusador. A Precisa Medicamentos negou as acusações e afirmou que está à disposição da Justiça para esclarecer os fatos. A Prevent Senior contestou o relatório, reiterou que tem interesse em investigações técnicas sem contornos políticos por autoridades como o Ministério Público, que está ocorrendo um linchamento público, que as denúncias são infundadas e não foram apuradas com amplo direito à defesa e ao contraditório. A empresa voltou a declarar que não tem vínculos com o presidente nem com partidos políticos e que é grave a notícia da inclusão no relatório de pessoas que não foram ouvidas na CPI e não tiveram acesso a documentos entregues à comissão. Nós não conseguimos contato com o deputado Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e com a empresa VTC Log. Nós procuramos as outras pessoas citadas na reportagem, mas não tivemos resposta ou não quiseram se manifestar, ou elas não quiseram se manifestar. Ainda hoje, a gente volta com outras informações sobre essa sessão onde foi apresentado o relatório final da CPI da Covid no Senado, lá em Brasília. E a seguir, o Superior Tribunal de Justiça extingue o processo criminal da tragédia de Brumadinho. E um estudo afirma que incêndios destruíram florestas que existiam na Antártica. E tem também Eliana Marques trazendo a previsão do tempo para todo o país. Até já! De volta para falar sobre a tragédia em Brumadinho, porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu federalizar a ação penal que estava tramitando na Justiça Estadual de Minas sobre esse desastre, da barragem da Vale lá em Brumadinho. 270 pessoas morreram em janeiro de 2019. A decisão dos ministros do Superior Tribunal de Justiça foi unânime. Proclamo, então, o resultado. Então, a sexta turma, para os dois habeas corpus, deu provimento a ambos para declarar a competência do juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, anulando o ato de recebimento da denúncia pela Justiça Estadual
Com a decisão, o ex-presidente da mineradora na época da tragédia, Fábio Schwartzman, e outras 15 pessoas, entre funcionários da Vale e da empresa Tuvisud, contratada para atestar a segurança da barragem, deixaram de ser réus. Eles tinham sido denunciados por homicídio qualificado, pelos crimes de poluição e contra a fauna e a flora no processo criminal que corria na Justiça Mineira por causa do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O STJ aceitou o argumento apresentado pela defesa do ex-presidente da Vale de que o rompimento da barragem afetou os sítios arqueológicos, que são de responsabilidade da União. Para o desembargador Olindo Menezes, o caso evidencia ofensa a bem e interesse direto e específico de órgão regulador federal e da União. O Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais disse que vai recorrer. Na nossa visão, não há nenhum tipo de imputação penal de crimes praticados contra bens da União e interesses da União na tragédia de Brumadinho. Demonstramos, inclusive, que o rio é estadual, os danos não comprometeram o Rio São Francisco e também que no acordo civil sequer a Vale suscitou essa questão relacionada a eventual crimes contra patrimônios e bens da União. Se a decisão do STJ for mantida, o caso vai ser julgado apenas na Justiça Federal, que ainda não analisou a questão. O Ministério Público Federal aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Federal para apresentar a denúncia. Os parentes das vítimas estão preocupados. Eles temem que o que aconteceu em Mariana há quase 6 anos se repita. Até hoje, ninguém foi julgado pelo rompimento da barragem de Fundão, que matou 19 pessoas. E quanto mais o tempo passa, mais longe fica a resposta da justiça. A comunidade de Brumadinho quer ter o direito de julgar a Vale. Então, nós esperamos, sim, que esse recurso do Ministério Público Estadual seja provido pelas instâncias superiores. A tragédia em Brumadinho completa 1000 dias amanhã. Ao todo, 270 pessoas morreram. Dessas, 8 ainda não foram localizadas. A nossa expectativa é que o próprio STJ possa reverter essa decisão. Os familiares continuam muito empenhados na luta para que haja uma condenação exemplar dos responsáveis por esse crime e que o processo siga com a celeridade necessária que um caso como esse requer. A Vale diz que não vai se pronunciar a respeito dessa decisão. A defesa do ex-diretor da mineradora, o Fábio Schwartzman, disse que a única coisa que muda agora é que quem vai julgar esse caso é a Justiça Federal e não mais a estadual. E que essa decisão, de acordo com a defesa, não deve trazer impacto na velocidade da tramitação desse caso. Subiu para 89 o número de mortos em enchentes e deslizamentos de terra na Índia e no Nepal. As autoridades estão tentando chegar às áreas mais isoladas na Índia. As inundações destruíram plantações, pontes e bloquearam estradas no norte do país. Outras regiões atingidas pelas chuvas incluem o estado de Kerala, no sul, onde mais de 20 pessoas morreram em deslizamentos de terra. A temporada de chuva no sudeste asiático geralmente acontece de maio a outubro. No Nepal, 30 pessoas estão desaparecidas após 3 dias de fortes chuvas. As autoridades alertam sobre mais chuvas nos próximos dias. E a gente tem falado bastante aqui no JH daquele vulcão em La Palma, nas Ilhas Canárias, que já está há mais de um mês em erupção e provocou muitos estragos por lá. Mas agora, um outro vulcão, esse no Japão, é que está preocupando as autoridades. O nível de alerta do vulcão está em 3, em uma escala que vai até 5. Grandes nuvens de fumaça e cinzas foram lançadas do Monte Aso, a vários quilômetros de altitude. As autoridades alertaram a população sobre o risco de fluxos de lava e queda de rochas. Por enquanto, não houve relatos de vítimas ou destruição. O Monte Aso é um destino turístico na ilha de Kyushu, no sul do Japão. E tem um estudo que revelou que incêndios destruíram florestas que existiam na Antártica, isso há 75 milhões de anos. Hoje o continente, que é coberto por geleiras, é um dos mais frios e secos do planeta. Os pesquisadores do projeto Paleoantar ficaram 43 dias acampados numa região isolada, localizada no norte da Antártica.
Eles recolheram amostras de fósseis de várias espécies de árvores, como a araucária. Examinando fósseis com a aparência de um carvão como este, do tamanho da moeda de R$1, os cientistas viram no microscópio imagens que provam: o fogo atingiu as árvores antes do processo de fossilização. Nesta época, existia o supercontinente, conhecido como Gondwana. A Antártica era colada na América do Sul. O processo de separação rumo ao Polo Sul e às temperaturas mais baixas levou milhões de anos. Mas na época do incêndio detectado pelos pesquisadores, há cerca de 75 milhões de anos, a Antártica tinha uma grande biodiversidade, com muitas espécies de plantas e animais, inclusive dinossauros. A origem mais provável do fogo é a erupção de um vulcão. Os cientistas tinham suspeitas sobre a ocorrência de grandes incêndios no passado da Antártica, mas esta é a primeira vez que o estudo consegue comprovar os efeitos do fogo nas florestas que existiam naquele continente e as consequências da devastação que afetou todo o ecossistema da Antártica. Aqueles organismos que viviam ali no momento em que aconteceu esse incêndio morreram, né? Muitos em consequência do incêndio e outros em consequência do desdobramento. E aí você gera um efeito cascata, ocasionando localmente, né, a perda da biodiversidade de uma maneira geral. Os pesquisadores do Museu Nacional e da Universidade Federal de Pernambuco, que participaram do estudo, afirmam que é preciso avançar nas pesquisas sobre as mudanças que atingiram a fauna e a flora da Antártica. E lembram que a destruição aconteceu muito antes das ações devastadoras provocadas pela humanidade. Em algum momento, a biodiversidade entrou em colapso. Se nós continuarmos da forma que estamos, né, o nosso futuro é um colapso. As notícias, infelizmente, não são tão boas, né, onde, apesar da não presença humana, acabou-se em extinções em massa. E agora, com a presença humana, né, a tendência é que esse processo acelere e a gente, em um futuro não muito distante, possa culminar também em um momento de colapso da biodiversidade. Em São Paulo, um trecho da rodovia dos Tamoios, que é o principal acesso ao litoral norte paulista, está interditado há quase 24 horas por conta da chuva. De madrugada, 3 barreiras deslizaram. Não havia ninguém no local porque o trecho de serra está fechado desde as 4 horas da tarde de ontem, justamente por causa das chuvas intensas que atingem a região. A rodovia está interditada nos 2 sentidos, em um trecho de mais de 20 quilômetros entre as cidades de Paraibuna e Caraguatatuba, que já fica no litoral. Ainda não há previsão para a liberação da pista, o que vai depender das condições climáticas. É por isso que eu vou chamar aqui Eliana Marques e já começamos então falando sobre esse assunto. Eliana, boa tarde. Boa tarde para você, Maju, boa tarde a todos. Deve continuar chovendo lá na região da Tamoios? Olha, sim, viu, Maju? A chuva até diminui de agora para frente, mas ainda pode chover na região da Tamoios aqui em São Paulo. Em Paraibuna, são esperados mais uns 15 milímetros de chuva e o tempo fica fechado e bem chuvoso do norte do Rio de Janeiro até o Espírito Santo e pegando toda a metade leste de Minas Gerais. Tempo instável também nas capitais e tá frio, máxima de apenas 20 graus no Rio de Janeiro, 22 em Belo Horizonte e em Vitória. Já em São Paulo, que a gente vê agora ao vivo nessa imagem aí da região da Avenida Paulista, hoje sem chuva, mas pode ter garoa e nada de calor também, máxima de apenas 18 graus. E por que tem chovido tanto no Sudeste, hein? As instabilidades estão fortes por causa de uma combinação de fatores. Tem frente fria, tem baixa pressão, tem cavado, tem umidade chegando do mar. Tudo isso deixa as nuvens muito carregadas. Hoje ainda é dia 20. E Vitória também, BH, além de Florianópolis, já ultrapassaram bastante a média de chuva do mês inteiro. Em Vitória, a média são 123 milímetros e já choveu quase 300 milímetros. Em Belo Horizonte, a média são 105 milímetros e já choveu mais de 200 milímetros. E em Florianópolis, a média de 149 milímetros e já choveu 191. Hoje, Manaus, Brasília e Goiânia também tem chuva forte
E no Nordeste aí é pouca chuva, Maju. E Eliana, você falou de tanta combinação aqui, frente fria, baixa pressão, cavado, umidade chegando do mar, sobra sol em algum lugar? Sobra, Maju. Olha, sobra lá no interior nordestino, onde nos últimos dias o mapa está exatamente assim, né? E o tempo também firmou nessa área que pega sul de Mato Grosso, passa pelo interior de São Paulo e grande parte da região sul. Porto Alegre, Campo Grande e Cuiabá são as 3 capitais que estão com previsão de tempo firme o dia inteirinho. Porto Alegre com máxima de 25, Campo Grande com 30 e Cuiabá com 35 graus. Amanhã o tempo segue aberto nessas capitais, enquanto nessas áreas que a gente vê aqui, amanhã, previsão de temporais, entram no caminho, então, da chuva forte. Olha, grande parte da Bahia, norte de Minas, pegando também Distrito Federal, sul do Piauí e essa faixa entre Pará, Amapá, também Amazonas e Roraima. Sobre o frio, amanhã as temperaturas sobem um pouco, só que a sensação ainda vai ser mais de frio do que de calor, principalmente nessa faixa aqui, olha, entre Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e também Vitória. A chuva diminui. Já em Salvador, a chuva aumenta até o fim da semana, olha lá, 25 milímetros na sexta-feira, 15 no sábado. No sábado também chove bastante, principalmente na região de Porto Seguro, lá na Bahia. Maju. 20 de máxima aqui em São Paulo amanhã. Exato, 18 Aguardemos. hoje. Hoje tá gelado, né? Hoje tá gelado, Eliana. Obrigada e até amanhã com esse friozinho por aqui. Em Mato Grosso do Sul, os tamanduás bandeiras que estão ameaçados de extinção vão ser monitorados com microchips. Cada vez mais os tamanduás estão saindo da mata e aparecendo nos centros urbanos. Na cidade de Rio Negro, interior de Mato Grosso do Sul, o tamanduá-bandeira encontrou o portão da escola aberto e entrou tranquilamente. Quer entrar? Entrou na escola. Assustei bastante. Falei, uai, um tamanduá 1h da tarde, em frente à escola, no centro da cidade. Levei aquele susto e parei, nem desci do carro, né? Falei, vou fotografar, vou filmar. Eles invadem o quintal das casas e aparecem desorientados perto das rodovias. O número de tamanduás capturados no estado em áreas urbanas ou perto delas mais do que dobrou em 2 anos, de acordo com a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul. Os animais resgatados pela Polícia Militar Ambiental são trazidos aqui para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Pela primeira vez, eles vão ser monitorados pelo Instituto Tamanduá, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Assim que chegam, eles passam por uma bateria de exames. Depois, cada um deles recebe um microchip que funciona como um GPS para localizar e garantir a segurança do bicho. São circuitos elétricos que têm menos de um tamanho de um grão de arroz. Através desse número, a gente consegue puxar a ficha e saber o histórico dele. Os tamanduás adultos serão soltos em áreas próximas onde foram encontrados. Já os filhotes serão levados para uma fazenda que fica a 140 quilômetros de Campo Grande, na cidade de Aquidauana. Na fazenda, a gente vai trabalhar de forma multidisciplinar. Uma equipe de veterinários e biólogos que vão adaptar os filhotes na região. Uma força-tarefa foi montada para levar os primeiros filhotes à fazenda. 2 horas de viagem, eles chegam à nova casa. Expectativa grande no local para a soltura dos animais. Eles saem meio desconfiados, mas logo se mostram bem à vontade. Daqui para frente vai ser assim, até voltarem à vida livre na natureza. É um sentimento maravilhoso, né? Poder fazer algo que realmente vai fazer a diferença para uma espécie tão linda e ameaçada de extinção. A seguir, novas informações sobre o parecer do relator da CPI da Covid, os desafios também para a implantação do novo ensino médio. E olha, tem cérebro fugindo, a falta de capacidade para atrair e manter profissionais qualificados está provocando uma fuga de pesquisadores e cientistas do Brasil. Até já! A falta de recursos para a pesquisa científica faz o Brasil sofrer de um mal que pode trazer graves consequências para o futuro aqui do país. A fuga de cérebros. No ranking da capacidade de reter talentos, o Brasil está na posição de número 75 entre 134 países. Estamos atrás de vizinhos como Colômbia,
a Argentina, e os cortes de verbas na área podem agravar esse problema. É de uma riqueza sem fim. O manguezal é um ecossistema costeiro que faz a transição entre os ambientes terrestre e marinho. Tem muito dele aqui no Brasil. Na Alemanha, não. Mas foi para lá que o biólogo Guilherme teve que ir para continuar os estudos sobre o manguezal. Eram muitas as dificuldades por aqui. Difícil achar um instituto, um laboratório, uma instituição que possa investir bastante dinheiro para fazer pesquisa de ponta em manguezais. O caso do Guilherme está longe de ser isolado. O Brasil tem virado especialista em exportar grandes talentos. Quando a gente vem para os laboratórios, fica sabendo de histórias parecidas com a do Rodolfo. Ele está tocando uma pesquisa super importante para ajudar no combate ao câncer, está finalizando o mestrado e, claro, quer continuar os estudos, mas não mais no Brasil, né, Rodolfo? Pois é. No Brasil, a gente não tem mais perspectiva de futuro, de carreira na área da pesquisa, né? Os recorrentes cortes, o desmonte que está sendo realizado na ciência brasileira desestimula completamente a continuidade da pesquisa científica aqui. A orientadora do Rodolfo, a professora Maiana, uma das maiores referências nos estudos sobre genética, já teve que desistir de pesquisas por falta de verba. Claro que a gente acha que os bolsistas têm que ter melhores salários, né? Mas nesse momento nós estamos pedindo condições para poder trabalhar. A gente quer ser competitivo, né? A gente não quer depender só do primeiro mundo. Todas essas histórias explicam a situação do Brasil no ranking mundial da competitividade e capacidade de atrair e manter profissionais qualificados, feito por uma escola francesa de negócios. O país ocupa hoje a posição 75 entre 134 nações. Logo atrás da Namíbia, país que fica na África, da Albânia, país europeu, e da Colômbia, nossa vizinha na América do Sul. Mesmo quando considerados apenas os países latino-americanos, o Brasil fica numa posição intermediária, é o 9º entre 20. Os 3 melhores países são Suíça, Singapura e Estados Unidos. O coordenador da equipe que estuda a capacidade dos países é brasileiro. Segundo ele, o problema não está na falta de recursos, mas na continuidade dos programas de financiamento. Se você tiver uma visão otimista, você pode imaginar, né, que o Brasil tem essa oportunidade de melhorar daqui para frente. Não acho que o Brasil vai ser um campeão de talentos no curto prazo, mas pode entrar no grupo de países que a cada ano está melhorando. Se você tiver uma visão mais preocupante, você vê que o Brasil está, né, com aquele risco de, se ele piorar um pouquinho, ele entra para o grupo dos países que está ficando para trás. O Gustavo também deixou o Brasil. O engenheiro de software, profissão que está em alta no mundo, até tinha um bom emprego aqui e vivia recusando propostas vindas do exterior. Mas, depois de virar pai, acabou aceitando a oferta de uma empresa na Inglaterra. Você trazer sua família para morar num país que tem uma situação social, sistema de saúde muito bom, uma qualidade de vida muito melhor, mais segurança, isso daí pesou demais. O que mais tem doído na cientista brasileira é ver tantos jovens talentosos indo embora. Nós estamos tendo o que a gente chama de uma fuga de cérebros. Eu tenho escrito inúmeras cartas de recomendação para alunos que querem ir lá para fora, né? Quando o aluno é bom, a gente tem que recomendar. Mas, por outro lado, eu choro cada vez que eu digo não é mais um que vai embora, que não volta mais. E escolas de todo o país estão se preparando para implantar o novo modelo de ensino médio. Isso está previsto lá para o início do ano que vem. Bom, muitos estudantes estão animados com essa possibilidade de escolher o caminho de aprendizado, né? Imagina isso. Mas vários estados estão atrasados na implementação desse novo programa que foi aprovado lá em 2017. Nesta escola pública, na Zona Norte de São Paulo, alunos e professores participam de uma aula-teste, uma espécie de ensaio geral. O estado de São Paulo já está formando professores e preparando estudantes do ensino médio para um outro tipo de aprendizado. Hoje, todos os alunos do ensino médio são obrigados a cursar as mesmas matérias, seguindo um caminho único rumo à vida profissional. O que o novo ensino médio promete é abrir portas para áreas específicas de conhecimento. Cada aluno vai poder escolher onde entrar de acordo com a sua vocação. Essas portas são os chamados itinerários formativos, conjuntos de disciplinas que vão levar cada aluno
a se aprofundar nos assuntos que ele mais gosta. Os itinerários são criados pelas secretarias estaduais de educação e escolhidos pelas escolas com a ajuda dos alunos, de acordo com a realidade local. Segundo a legislação, cada município brasileiro terá que oferecer pelo menos 2 itinerários de estudo, para que os alunos possam fazer a escolha. Eu acredito que em redes mais bem preparadas, elas vão conseguir, já de partida, oferecer um ensino médio diferenciado a partir do ano que vem. Esse desafio pode ser maior, sim, em escolas que ficam em município que só tem aquela escola de ensino médio. Por isso que é tão importante para as redes planejarem como vai ser essa implementação, para garantir que essas premissas do ensino médio elas cheguem para todos os estudantes de suas redes. A Esther escolheu o itinerário Quem Divide Multiplica, que une conhecimentos em ciências humanas, artes e matemática. No começo eram 10 opções, então a gente teve um tempo para pensar em qual agradava mais a gente ou qual ia ajudar nosso futuro. Agora a gente vai poder escolher como indivíduo o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, se aprofundar. A implantação do novo ensino médio está prevista para o ano que vem. Só que 10 estados ainda não aprovaram o conteúdo a ser ensinado junto aos seus conselhos estaduais de educação. Desses estados, 4 ainda nem entregaram as suas propostas para avaliação. O representante do secretário de Educação acredita que os estados vão terminar a tempo a preparação para as mudanças. O desafio é fazer o projeto funcionar na prática. A gente precisa, claro, de planejamento, de financiamento, de condições técnicas, orçamentárias e de colaboração, neste caso, sobretudo entre o Ministério da Educação e as redes estaduais de ensino. A professora Cleonice, que já passou pelos cursos de formação, diz que o novo modelo é a chance de a escola pública voltar a atrair a atenção dos jovens. O jovem de hoje, ele tem uma habilidade com tecnologia, ele tem um leque de informações através de internet, outras fontes, bibliográficas, vamos dizer assim. Então, ele não pode ser tratado como um adolescente de 20 anos atrás. Felipe concorda com a professora. Muitas pessoas não gostam de ir para a escola por causa que é obrigatório e não divertido, vamos dizer assim. E eu acho que você estudando o que você quer e não o que você é obrigado, fica mais fácil e dá um estímulo na pessoa. Muito mais. Olha, em Brasília, uma comissão especial está discutindo o relatório da PEC dos precatórios. A proposta estabelece um limite de pagamento das dívidas da União já reconhecidas na Justiça, São esses os precatórios. O governo espera, com a aprovação dessa PEC, abrir um espaço no orçamento para custear o Auxílio Brasil. O que é isso? Aquele programa social que pretende substituir o Bolsa Família. Fabiano Andrade está acompanhando esse assunto lá em Brasília. Oi, Fabiano. Oi, Maju, boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que nos acompanha no Jornal Hoje. Inclusive a sessão que estava marcada para discutir a PEC dos precatórios, estava marcada para as 2 da tarde, mas ela foi cancelada agora há pouco porque haverá muitas mudanças no texto. Inclusive o relator dessa proposta, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, passou a manhã reunido discutindo quais seriam essas mudanças. A principal delas é a possibilidade de incluir nessa PEC um dispositivo que permita ao governo gastar 30 bilhões de reais acima do limite estabelecido pelo teto de gastos. Com essa folga no orçamento, o governo poderia fazer o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400, como é o desejado pela ala política. A PEC dos precatórios, ela prevê a possibilidade de que o governo economize cerca de 50 bilhões de reais ao estabelecer um teto para o pagamento dessas decisões judiciais que já transitaram em julgado. E a folga orçamentária é justamente a principal fonte dos recursos desse programa Auxílio Brasil. Inicialmente, o Palácio do Planalto queria pagar esse reajuste, substituindo o Bolsa Família, com valor fora do teto, alegando que essa era uma medida emergencial e imprevisível. E com isso não precisava indicar qual é a origem dos recursos. Mas ontem, depois de uma forte reação negativa do mercado financeiro e também de embates com a própria equipe econômica do governo, o Palácio do Planalto recuou. Existe a possibilidade de que o Palácio tente novamente, ainda hoje, fazer o lançamento oficial do programa Auxílio Brasil e aí sim detalhando quais serão as fontes qual será a fonte do recurso para esse programa. Atualmente, o valor médio pago no Bolsa Família é de R$ 190. A ideia do governo
governo era complementar com mais R$200 para se chegar a esse valor dos 400. Segundo a área econômica do governo, cerca de 17 milhões de famílias em situação de pobreza deverão receber esse benefício. A gente continua acompanhando aqui em Brasília, Maju. É isso, Fabiane. Você falou dos R$400, né? Em um evento em Fortaleza hoje de manhã, o presidente Bolsonaro afirmou que o valor do Auxílio Brasil vai ser de R$400. Disse que não vai furar o teto fiscal e que os recursos virão do orçamento da União, mas não explicou como vai abrir espaço no orçamento para o auxílio. O deputado federal, o delegado Marcelo Freitas, do PSL, que é relator daquele projeto da desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam aqui no país, defendeu a necessidade de a proposta ser aprovada pelo Congresso. Esse assunto é com o nosso repórter, o Arthur Bernardi, que está lá em Brasília. Arthur, boa tarde. Tudo bem, Maju? Boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. A preocupação com esse tema é porque a desoneração da folha de pagamento termina agora no mês de dezembro. Mas uma proposta já está em tramitação aqui na Câmara e prorroga esse prazo por 5 anos, ou seja, até o fim do ano de 2026. O texto já foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação e agora está em análise na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a desoneração permite que os 17 setores que mais empregam no país, sendo eles a construção civil, calçados, tecidos e comunicações, consigam aí substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia entre 1% e 4,5%. Ao todo, esses setores empregam 6 milhões de pessoas. O relator do texto na CCJ, o deputado Marcelo Freitas, do PSL, disse em discurso no plenário que se o texto não for aprovado, 3 milhões de pessoas vão ficar desempregadas no ano que vem. Essa proposta inicialmente contempla 17 setores da economia de nosso país, responsáveis pela geração direta de cerca de 6 milhões de empregos. Se nós não prorrogarmos a desoneração da folha de pagamento, nós poderemos ter, já a partir do ano de 2022, mais 3 milhões de desempregados. Nada, absolutamente nada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se sobrepõe ao valor do trabalho. Qualquer sociedade que quer de fato evoluir, que quer de fato gerar emprego e renda, que quer que sua economia cresça, ela deve acreditar no valor do trabalho e é isso que esperamos dessa Casa do Povo. Desoneração da folha de pagamento já! Os deputados vão tentar hoje, mais uma vez, votar a proposta de emenda à Constituição que muda a composição e a forma de atuar do Conselho Nacional do Ministério Público. Para integrantes do MP, essa PEC representa uma intervenção política no trabalho de promotores e procuradores e aí tira a autonomia do Ministério Público. A proposta chegou a entrar na pauta de ontem do plenário da Câmara, mas com a falta de consenso, a sessão foi cancelada e uma nova sessão foi marcada para hoje à tarde. Agora vamos voltar a falar da CPI da Covid, porque você viu ao longo aqui do JH que o relator da CPI apontou 9 crimes que teriam sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. O relatório final foi apresentado no começo da tarde, já conversamos um pouco com a Gioconda Brasil, mas ela continua lá porque hoje o dia é importante e traz mais novidades para a gente. Oi, Gioconda. Oi, Maju. O senador Renan Calheiros começou a leitura desse resumo do relatório dele por volta de 12:30. O senador abriu a fala observando que esse relatório primeiro tem que ser aprovado. É uma proposta que precisa passar pelo crivo dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. O relator também falou a respeito da mudança feita ontem, que foi a retirada de 2 crimes atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos retirando o crime de homicídio, e retomarei a leitura, e na oportunidade nós sugerimos a caracterização da forma qualificada do crime de epidemia com resultado morte, artigo 267, que pode se dar, foi a discussão que se verificou, muito boa por sinal, de forma culposa, como também de forma dolosa. E retiramos o crime de genocídio contra indígenas,
Havia, evidentemente, que dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime, não é? E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos o senhor presidente da República por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas. Renan Calheiros detalhou a atuação do gabinete paralelo, criticou a demora do governo federal na aquisição de imunizantes e também observou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro de estimular a população a não se proteger contra a contaminação pelo coronavírus. Esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. O relator também criticou Bolsonaro por defender o uso de medicamentos sem a comprovação de eficácia contra a Covid. Tal defesa permaneceu, inclusive, no decorrer de 2021, quando o mundo já abandonara tal tratamento desde meados de 2020. A opção levada a cabo, sobretudo pelo chefe do Executivo Federal, contribuiu para a aterradora tragédia na qual centenas de milhares de brasileiros foram sacrificados e outras dezenas de milhões foram contaminados, muitos ainda sequelados. E aí, após a leitura, Renan Calheiros fez um discurso e apontou a importância do trabalho da CPI. A história não perdoa os omissos e condenará os covardes. A comissão obrigou o governo a abandonar a inação e o negacionismo para correr atrás de vacinas que lá atrás recusou, boicotou, desdenhou das suas eficácias. São vidas preservadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda que tenhamos uma das maiores letalidades do mundo pela incúria do governo federal. Esse é o nosso maior legado, vidas. Essa fala de Renan Calheiros durou cerca de 1h20 e, no final, ele foi aplaudido pelos senadores. E o que vai acontecer a partir de agora é o seguinte: o presidente da CPI, senador Omar Aziz, já concedeu vistas coletiva, que é um prazo que os senadores vão ter para analisar esse relatório, que tem 1.180 páginas. A próxima sessão da CPI está marcada para terça-feira da semana que vem, a sessão para votação desse relatório. Uma vez o relatório sendo aprovado, a CPI vai entregar o documento ao Procurador-Geral da República, porque é Augusto Aras a pessoa responsável para dar continuidade às investigações das pessoas indiciadas pela CPI que tem foro privilegiado. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito também vai entregar esse documento aos Ministérios Públicos estaduais, porque são os MPs estaduais os responsáveis para dar continuidade aos desdobramentos da investigação para as pessoas que não têm foro privilegiado. Maju. É isso, Joconda. Bom trabalho por aí. Obrigada por hoje e até mais. Olha, uma última notícia aqui. Agora há pouco, o plenário do Superior Tribunal de Justiça confirmou por unanimidade o afastamento do governador do Tocantins, o Mauro Carlessi, do PSL. Uma decisão do ministro Mauro Campbell, do STJ, tinha determinado o afastamento do governador por 6 meses. Mauro Carlessi é investigado por suspeita de receber propinas ligadas ao plano de saúde dos servidores estaduais e também obstrução de investigações. Como a gente disse no começo do JH,
JH, a defesa de Mauro Carlesse informou que só vai se pronunciar depois de ter acesso ao teor da decisão. O governo do Tocantins ainda não se manifestou. E durante o afastamento, quem fica no cargo é o vice, o Vanderlei Barbosa, sem partido, que foi empossado no fim da manhã de hoje. É isso, o JH vai terminando por aqui, agradeço a companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, às 7h da noite, horário de Brasília. E para rever as nossas reportagens, basta ir ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.